aniversário. Aê, Jaque! Bom, É teu aniversário hoje? é, Jura? juro, eu tô de folga, eu não consigo assistir sempre. E aí eu tô de folga hoje, aí eu resolvi entrar. E eu tenho vergonha de pedir para participar. Mas aí eu pedi. Caraca, quantas vezes você escreveu aí? Hoje, Quantas vezes você mandou mensagem pedindo para entrar? só uma. Porque eu fiquei com vergonha. E aí quando eu ia colocar a segunda vez, você abriu o olho. Eu falei, agora, se tiver que ser, vai ser. Só uma. É muito louco isso. É muito louco, porque vai ter coincidências, né? Coincidências, não é coincidência. Uau. Não. Parabéns, parabéns pelo seu É, o aniversário. curso começa hoje, no dia do meu aniversário. Eu vou ser healer. Eu tô na turma nova. Você está nessa turma agora? Começa Tô. hoje? Peraí, Aê! Ó, tô. os gatos ficam empolvorosos na frente do. Quer participar também. Eles querem participar. É. Uau, que show, hein? Parabéns, Muita parabéns. emoção. Estou muito emocionada. Ah, muito bom, muito bom. Jaque, conta para mim. Então você é healer da turma 20, é o Nova É, Healer, né? Nova Healer, isso. turma 20. E como é que você me conheceu? Você chegou pelo Curátulo agora ou você já me conhecia antes? Não, colega, eu sou espírita. Aí uma colega lá do centro, ela já até participou umas 2 vezes com você. Hum. Eu queria decidir uma coisa, ela falou assim, faz o teste muscular. Vai lá conhecer o... Peraí, vovô. Vai lá conhecer o André Sampaio. Aí eu comecei a assistir. Aí assisti, quando eu estava de folga, eu assistia logo um monte de episódio lá do Caça ao Tigre e aprendi a fazer o teste muscular. E fui. E aí, quando teve o Curato, ela me mandou, mas eu já sabia. Aí Uhum. eu me inscrevi para o Curato, fiz todas as aulas, algumas eu consegui fazer ao vivo, outras eu não consegui, mas eu achei, assim, uma energia inexplicável. Eu Uhum. acho, assim, que tem uma força. Tanto que teve a mentalização na hora da cura, eu tive que ficar em pé, porque a minha perna, a minha energia era tão forte, eu não dava conta de ficar. Minha perna ela tremia tanto que eu tive que ficar em pé. Eu estava sentada, eu tive que ficar em pé para eu conseguir, porque eu balançava, para eu conseguir me conectar mesmo, assim, a minha perna balançava. Então, assim, aí na hora que abriu as vagas, eu já de primeira, assim, eu já fiz, eu falei, não, eu tenho que participar disso. Eu tenho que ser healer. É assim, é uma coisa inexplicável. Eu já estou no estudo há 10 anos que eu estou nessa coisa de mudança, de buscar a espiritualidade. Uhum. E Eu, eu sigo muita gente, eu participo de muita coisa, mas eu nunca tinha tido assim uma experiência tão forte. Aí eu fui, fiz a inscrição, já comecei a abrir lá os negócios. Quando eu tenho, eu trabalho muito, mas quando eu tenho possibilidade, eu fico assistindo. E assim, eu não consigo explicar o que é que acontece. A minha gata no Curatron, essa que apareceu aqui, ela foi curada quando Hum. pediu para Na aula da cura dos intencionar os pets, na animais. quarta-feira. É. Isso, ela foi curada porque ela tinha prisão de ventre. Ah, tá. Ela só fazia cocô se eu desse um remédio. E aí eu Sério? acabei de fazer a meditação, ela estava do meu ladinho assim, que ela fica muito perto de mim, ela está bem ali, olhando. E aí eu Hum. acabei de fazer a meditação, a gente terminou, ela saiu, foi lá e fez cocô. Aí Sem depois remédio. disso, sem remédio. E eu Hum. já levei ela em vários veterinários e assim, é só porque ela é gordinha, eles falam que pode ser um problema da gordurinha dela, que ela é gordinha. Hum. E ela foi curada. E depois disso? Isso foi já quase 2 semanas. Sim, Foi uns 10 não, dias. não, não toma remédio. Ela vai todo dia Desde, sozinha. desde
esse dia faz 10 dias que ela não toma Sim, remédio e vai não todo tomo dia. remédio. Não, não é bem um remédio, é um Sim, probiótico, sim, né? Que não é bem sim. um remédio. Mas eu não estou dando remédio e quando eu estou aqui observando, ela vai lá e volta na caixinha e volta sozinha. Aí passou uma semana, minha cachorrinha machucou a patinha, É, brincando, que ela já é velha. é. Aí eu fui, que agora eu estou com acesso à aula, né? Eu fui lá e fiz para ela também. Aí ela Fez de novo, que fez de legal. Boa, novo, boa. fiz de novo a limpeza de ambiente, porque a minha casa, ela era de noite, já era de tarde aquilo, né? Mas parece que a minha casa, ela brilhava assim. Quando eu abri o olho, assim, a minha casa brilhava. Eu tenho uma coisa muito forte com energia, eu sempre tive. Inclusive, eu sou esponja. Se eu chegar num lugar que eu tô, que tá um ambiente muito ruim, Hum, eu levo aquilo para mim. Então, assim, eu hum, estou repetindo as meditações, entendeu? Até porque eu ó, trabalho num lugar onde a energia é muito pesada, e tá. aí eu preciso me proteger. E eu achei assim, só da casa, quando eu abri o olho, que eu olhei assim, parecia que a minha casa estava iluminada, que eu tinha acabado de fazer uma faxina daquela assim, É, sabe? Eu fiquei, eu não sei explicar, eu não sei explicar. Eu fiquei encantada. Eu fiquei encantada e eu fui pegando os conteúdos porque eu vivi. E a questão das pernas também, da energia que fica passando pelo meu corpo. Eu sentia a energia passando, que a minha perna ficava assim. Falei, mas assim, eu não vou conseguir me concentrar. Aí eu levantei e hum, fiquei em pé. Agora eu vou me concentrar nisso aqui. uau. Ah, Então, bom era demais. hoje, né? Bom demais, bom demais. Uau, uau. Caraca, muito bom, Jaque. E então essa coisa da esponja aí você vai aprender dentro do curso, você vai resolver isso e vai poder exercer suas faculdades, provavelmente ser médium. Eu tô no centro, mas eu não. Eles falam que por medo eu não desenvolvi, mas eu sou, Tá. entendeu? E Mas tem 10 anos que eu tô mediunidade, lá e eu intuição. trabalho, eu ouço, mas assim, tem uma parte específica que eu não desenvolvi ainda. Mas eu sou médium, entendeu? Eu sou médium, mas eu não trabalho com isso. É assim, eu faço lá o trabalho lá da gente lá, de ajuda, Sim, né? Mas assim, eu não sou aquela que conversa. Eu já tá. ouvi, entendeu? Mas assim, eu estou buscando e isso, essa busca dessa mudança melhorou. O último ano, assim, acho que foi um dos melhores anos da minha vida, de paz. Não é aquela coisa assim, é de você estar em paz. Sim, Assim, eu fico buscando, eu busco muito paz. Eu era uma perfeito. pessoa muito atormentada, entendeu? Aí Hum, quando eu comecei nessa coisa de que eu vi que funcionava, diz que a gente chega pela dor, né? Eu cheguei praticamente destruída. Aí eu falei, hum. agora que é meu, né? E o que te atormentava? Ai, relacionamento. Na verdade, quando eu cheguei, eu era uma pessoa muito atormentada por relacionamento. Hum, Eu, eu tenho um histórico dos últimos, agora melhorou bastante, graças a Deus, mas eu tenho um histórico de relacionamentos muito difíceis. tá. Difíceis, de traição, de agressão, entendeu? Então, assim, aí é uma hora eu resolvi falar assim, não, isso não é mais para mim. Eu não. E assim, não é o outro, né? Quando a gente, inclusive quando eu começava a ouvir isso, quando eu comecei a estudar, que eu ouvia isso, isso me dava uma raiva. Eu falava assim, gente, mas é a pessoa que faz comigo, né? Aquela revolta, assim, de não, isso aí. Aí eu coloquei o pé no chão e falei, olha, se alguém está dizendo que a pessoa estudou, é isso. Aí eu fiz terapia durante 3 anos, e aí eu comecei para o centro. O centro que eu frequento, ele tem muito curso. Você é obrigado a fazer, você tem que se desenvolver, curso de desenvolvimento espiritual, sabe? Uhum. E aí, com esses cursos, eu fui buscando o meu prumo. Mas eu era atormentada de uma forma que nem o meu profissional ele fluía. Porque, tipo assim, eu sou servidora pública, mas sabe quando você tem um cargo e você não. Aquilo não adianta.
você está tão atormentada que, inclusive, até piora, que você não trabalha direito, você não se... Não sei te explicar. Isso girava em torno da minha vida e o relacionamento com a minha filha, entendeu? Então, isso tudo piorava. O relacionamento de fora. E aí eu Uhum. tive um surto. Eu tive um surto Tá. e me cortei todinha. Hum. Assim, cortando, igual aquele pessoal que se corta. E eu sempre imaginei assim, falei Automutilação. assim, gente, Tá. mas como que a pessoa faz isso? Só que na hora que você está em surto, você não sente dor. É a coisa mais estranha do mundo. Aí, depois que eu acordei disso, eu falei, não, isso não é para mim, não é para mim. Aí eu fui procurar, e fiz 3 anos de terapia e comecei a buscar outras possibilidades. E eu tinha uma infecção urinária terrível. Hum. Inclusive, era toda semana, todo mês. Já cheguei a ter com bactéria resistente de tomar remédio de R$ 400 porque não tinha outro remédio. E do Hum. médico virar para mim e falar assim, não, mas desse jeito que você está indo, você vai... Eu não tenho mais o que fazer. Vai procurar uma ajuda. Ele falou acupuntura, qual é o outro lado do remedinho lá? Homeopatia. Homeopatia. E aí eu fui parar nesse centro, porque lá tinha esse tipo de atendimento, né? E aí hoje em Hum. dia eu não me lembro mais quando que eu tive infecção urinária. De tudo que vinha pelo. Aí eu comecei a estudar, né? Eu via Sim. que essa era uma coisa do relacionamento, assim. Assim, aí eu, detalhe, a minha mãe tinha infecção urinária, eu tinha infecção urinária e a minha filha começou a ter. Hum. Aí eu falei, não, mas e quando vai para o filho da gente, quando é a gente, você até sustenta, né? Quando começa a ir para o filho, eu Aí falei, dói não, agora eu mais, tenho que me né? curar, eu Dói tenho mais. que me curar, porque se for uma coisa que passa de, se Sim. for tipo ancestral, vai acabar em mim, né? Tem que acabar em mim pra gente não. Enfim, eu venho aí numa luta de 10 anos, na verdade, no desenvolvimento, porque se a gente colocar como luta fica pesado, né? Mas eu venho no desenvolvimento aí de 10 anos procurando melhorar e assim, Isso como já hoje melhorou é meu muito. aniversário, muito, Melhorou muito, muito. Sim. muito. Não tem nem, assim, é porque a gente costuma ver a parte ruim. Se a gente olhar as bênçãos, foi só bênção. E assim, quando a gente está pronto, o mestre aparece, né? Porque do nada alguém virar para você e fala assim, ai, segue fulano de tal. E eu tenho muito essa coisa de querer ajudar. Uhum. Muito mais bicho de rua. Eu alimento bicho de rua, né? Então, assim, e pessoas também. Entendeu? O que eu posso fazer, eu estou fazendo. E aí, essa, essa energia, esse energy healing, assim, parece que ele veio aqui para. Eu nem podia fazer o curso. Assim, dizer assim, você tá super tranquila de grana? Não. Mas eu nem pensei. Eu falei assim, não, eu vou fazer isso aqui, porque se eu parar, eu vou me arrepender depois. Sim. Que bom. Entendeu? Eu achei incrível, assim, uma energia boa, né? Que depois que você termina, eu já fiz uma sessão de healer com uma healer, né? Uhum. E no começo elas têm que fazer 0800, né? Sim. Ou então por troca. Eu fiz uma e gostei demais, entendeu? E quando eu posso, eu tô assistindo aqui o Caça ao Tigre, que para mim é um horário que não dá, mas Sim. ou então eu vejo gravado Vê a para pegar um gravação. gato, E pega gato. pego. Pegou muito Eu acho que tem gato uma já? chave. O gato é questão. Eu vejo o gato como assim, parece que a pessoa faz uma chavinha que liga a sua chavinha, sabe? Ela fala uma coisa e você fala assim, meu Deus, é isso, né? Uhum. Uhum. É isso aí. Muito bom. Eu tô falando demais porque eu tô muito nervosa. Eu não sei Não, explicar. mas tá ótimo. Você está falando que tem que falar, tá certo. Tá certo. E me conta, Jaque, o que você falou que o que está pegando é o relacionamento, É, questão de relacionamento. Mas relacionamento é muito aberto. Especifica mais isso. relacionamento amoroso. Tá. Nesse estudo que eu faço, eu consegui tratar. Eu tinha um relacionamento muito difícil com a minha mãe. Hoje em dia ele é muito mais tranquilo. Eu comecei a ter um relacionamento difícil com a minha filha. Hoje em dia é outra coisa, assim. Ela é muito tranquila, mas assim,
teve uma época que a gente começou meio que assim, eu falei, não, isso aqui não dá, eu fui tratando aquilo, né? Eu gosto muito de meditação guiada, eu consigo meditar guiado, Uhum. senão eu consigo rezar. Eu acho que eu me conecto também rezando. Sim, Mas aquela que você senta sozinha assim, ela não. Eu ainda não consigo, ainda tenho que fazer ainda mais um esforço para conseguir. sim. E aí, esses, eles estão até bons, assim. Claro que tudo pode melhorar. Quando você fez aquela lá no grupo, lá na plataforma, inclusive tem um relacionamento para tem uma meditação para cura de relacionamentos, né? Sim. Eu estou fazendo ela assim para as Uhum. pessoas que eu considero mais importantes, que às vezes ficam uns resquícios na gente, Sim. né, do que aconteceu. Você entende, mas parece que lá no fundo você eu entendo que a minha mãe me abandonou, entendeu? Mas parece que lá no finalzinho, sabe, assim, ainda Hum. fica uma coisa assim. A sua E mãe aí te eu abandonou? me abandonou. Como é que foi isso? Ela, ela me deixou numa casa, ela me teve nessa casa. E aí eu não sei com quantos dias que ela foi embora, eu fiquei nessa casa. Hum. Aí a pessoa da casa, que era minha mãe e meu pai de criação, eles já faleceram, eles me criaram, Uhum. entendeu? Aí a minha mãe, ela aparecia tipo uma vez por ano, ela de vez em quando ela ia lá. Eu não tenho muita lembrança. E o que eu sabia é assim, que a minha mãe de criação, às vezes ela ficava assim um pouco magoada, aí ela falava assim que que a minha mãe tinha me largado, que a minha mãe tinha tentado me abortar. Então, assim, eu sei pouco, porque a minha mãe hoje em dia, se você perguntar isso para ela, ela não confirma, sabe? E quando você Ela não fala do confirma. relacionamento com a sua mãe, que você falou, melhorou o relacionamento com a minha mãe, é a sua mãe adotiva ou a sua mãe de sangue? Não, a minha mãe de sangue. Tá, Porque quando eu tinha 10 anos, ela me pegou de volta. Me pegou na marra, inclusive, sabe? Ela foi lá e me pegou. Eu não queria ir, mas ela me pegou de volta, sabe? ah. Então, assim, E aí, como é que foi aí a dos partir 10 daí? anos, E a partir dos 10 anos, como é que foi? no inferno. O inferno? Porque eu não queria estar lá, né? Então, assim, e aí eu me tornei uma pessoa difícil. Uhum. Muito rebelde, entendeu? Assim, eu nunca fui uma rebelde de fazer coisas graves, mas eu respondia muito, eu bati o pé, entendeu? Então, assim, era um relacionamento difícil. Tá. E aí até, eu acho que eu fiquei na casa da minha mãe até os 23 anos, foi muito difícil. Mas hoje em dia eu vejo ela com outros olhos, sabe? Uhum. Porque eu fiz muita meditação, eu estudei um pouco de constelação familiar, Uhum. entendeu? Mas assim, foi uma coisa muito difícil, porque imagina você não morar com uma pessoa, de repente uma pessoa que aparecia de vez em quando, você sabia quem era sua mãe, eu sabia quem era minha mãe, né? Sim, Mas ela aparecia lá de vez em quando, de repente ela me pegar. para fazer E a minha visita. Ela mãe, aparecia para fazer uma visita. isso Ah. e aí ela me pegou e eu fui morar com ela. Mas assim, muito E seu difícil, pai? muito difícil. Hã? Seu pai? Meu pai, meu pai, ele nunca foi casado com a minha mãe, eles só namoraram e depois ele era casado, a mulher dele foi embora e largou ele. Nesse período que ela foi embora, ele ficou com a minha mãe. Aí a mulher dele voltou, entendeu? E aí ele ficou, voltou para a esposa dele lá. Tanto que Uhum. eu tenho, por parte de pai, eu tenho uma irmã mais nova do que eu. Tá, Eu tenho três irmãos mais velhos e uma mais nova. Não, dois irmãos mais velhos e dois mais novos, né? tá. E você tem relacionamento com seu pai? Tenho. Hoje em dia ele vegeta. Ele não tem mais. Ele está vegetando numa cama esperando o momento da passagem dele, sabe? Sim. Mas de vez em quando eu vi, eu cheguei a trabalhar com ele um tempo, é mais Tá, tranquilo, mas com a minha mãe era mais difícil. tá, tá bom. Não é fácil, hein? Não. Não é fácil. Então dá para a Mas gente por começa algum já a momento, entender
onde que está a raiz dos relacionamentos tóxicos, relacionamento abusivo, um relacionamento... Você... E assim, você aprendeu isso. Você aprendeu o que é assim que é. Se a sua mãe fez isso com você, o que esperar de qualquer outra pessoa? Nada diferente disso. E essas coisas não são racionais. Você foi programada assim. É assim que é e está acabado. É assim que é. Ah, mas os outros merecem. Os outros merecem, mas para mim não. Para mim eu não mereço. É, Eu não mereço. é exatamente isso. E pronto. E aí você acha alguém bacana. Não, esse não é para mim, não. Você vai lá e sabota. Exatamente. O Eu tenho bacana um sabota. Mas histórico aí de sabotagem muito forte. quando é tranqueira, você fala, pronto, esse eu tô confortável. Tô confortável porque eu sei lidar. É um inferno, mas eu sei lidar porque eu lidei a vida inteira com a tranqueira. É desse jeito. Tem coisa que eu realmente não sei lidar e aí eu deixo. Eu não dou conta. É exatamente isso. Eu tenho medo. Eu não dou conta porque eu não sei lidar. Por mais que Uhum. emocional, por mais que mentalmente eu soubesse que não, fica aí. Aí eu tenho medo de não conseguir lidar. Ultimamente eu nem atraio pessoas. Eu acho que o meu medo é tão grande que eu não ando atraindo gente. Assim, gente de qualidade, Sim, né? sim. Assim, que como eu estou mais consciente, eu vejo que não é para mim. Quando eu vejo que está ali, que eu vou repetir meu padrão, aí eu falo Hum. assim, não, eu não vou repetir, eu não vou entrar nessa. Isso é uma coisa boa para mim, porque eu deixei de quebrar a cara, de me magoar muito. Então, Então, quando você assim, fala repetir o padrão, é o padrão padrão negativo. ruim. Isso, o padrão ruim. Tá. Aí hoje em dia eu já não vou mais, eu já não pago para ver, tipo assim, não, agiu com fulano assim, mas comigo não vai agir assim, que isso já aconteceu muito comigo, sabe? Tá. Bom, então Aí eu já não vou. você já despertou a ponto de falar assim, não, esse é o caminho errado, isso aqui vai Sim, dar ruim, sim, não aceito isso. sim. Só que eu ainda não achei, eu ainda não descobri o que que é o caminho certo. E eu tenho uma dificuldade imensa. Que quando eu faço uma meditação. Outro dia, a senhora, eu estava no healer e a senhora pediu para manifestar um amor. Eu não consegui fazer. Eu não consegui fazer a meditação com ela. Eu Eu não entendo. consegui. Eu travei na hora. Porque você falou assim, agora imagina aí o que que é que você espera de alguém. Eu não sei. Eu não dou conta. Eu já tentei escrever aquelas cartas que, você quer fulano assim, 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 assado. Alguma coisa em mim, aí eu falo bem assim, não, mais tarde eu faço. Depois eu faço. Depois eu faço. E eu não consigo. E nesse dia do caça ao tigre, eu fiz todo o caça ao tigre com ela. E aí, quando ela começou, você pediu para ela que você ia, que era para ela imaginar, para ela manifestar alguém, eu falei, mas eu não sei o que é que eu vou pedir aqui. E eu não dou conta. É muito estranho, eu travo. Qualquer coisa que eu faço na área do relacionamento, eu travo ali. É Parece que porque eu não sei a ferida o está que eu muito aberta quero. ainda. Pode ser. Mas eu entendo Na você. verdade, Hum. oi? Eu entendo você. A ferida está muito aberta. Então, e é isso. Não é para mim, eu não vou dar conta, eu vou pôr a perder. Então, deixa eu me curar primeiro, para depois eu ver isso. Eu não estou preparada para isso. Eu não estou preparada para um relacionamento saudável, um relacionamento harmônico, um relacionamento feliz. Não estou preparada para ser feliz. E aí é ruim, mas pelo menos é o ruim que está quentinho. É aquela história, né? Tô na bosta, mas pelo menos está quentinho. É. É isso. E aí é um salto muito grande para sair da bosta e ir para o paraíso. Para tipo, tudo é lindo, maravilhoso. Primeiro a gente tem que limpar isso. Tem que limpar todo o lixo. E aí depois se abre. Fazer essa cura interna primeiro. Para depois
se permitir, e aí acontece, a coisa acontece naturalmente. Tem coisa para limpar, hein? Tem coisa, mas a gente vai fazendo. Tem. E olha que, assim, eu certeza que eu já limpei muita coisa, porque era um peso, 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 que eu andava na vida parecendo que eu estava arrastando o mundo. E hoje em dia eu já tenho mais leveza, então o resto, minha vida profissional deu um salto, assim, entendeu? Tudo para mim era muito pesado. Tudo que eu Uhum. buscava na vida parece que a pessoa do lado. Assim, é claro que a gente não mede a cruz da pessoa, né? Mas assim, às vezes eu olhava e falava assim, nossa, mas está tão tranquilo, né? Mas eu não desisti. Quando eu comecei a minha busca, que eu comecei a. Que a gente quer mudar, a gente tem tendência a repetir, né? Eu Uhum. falar assim, não, isso está muito cansativo, eu vou deixar isso para lá. Eu falei, não, é agora, e esse é o meu caminho. E agora eu tenho certeza que eu vou ter uma ferramenta, né? Com Uma certeza, ferramenta com certeza. para mim, para os outros, para minha família, né? De ajuda, né? Que eu trabalho no centro espírita, então se tiver possibilidade de trabalhar lá com isso também, eu vou trabalhar lá. Com certeza Então, assim, mas vai poder usar sim, vai ajudar muito. Eu tenho certeza que você já melhorou muito, porque senão você não estava aqui. Você não estava falando tudo isso. É que é uma treta muito grande. Então, às vezes não é um passe de mágica, é um processo. E você está nesse processo já. Você tem todo esse mérito de ter se esforçado, de ter se dedicado, de ter se permitido, de estar buscando. Então, parabéns por isso. Agora a gente vai dar mais alguns passos nessa jornada de cura, né? Mas vai dar tudo certo, tenho certeza. Uau, Jaque, vamos lá. Vou fazer um negócio diferente aqui. Toma água, toma água, dá uma respirada fundo. deixa eu pegar. Isso, respira fundo. Vamos limpar essas feridas agora, fazer a limpeza profunda. Eu quero que enquanto você pensa nisso tudo, enquanto você pensa nesse medo, nessa, nessas feridas, nessas questões de relacionamento, quando você pensa nesses problemas todos que estão te travando ainda, eu quero que você está sentado, estica as pernas assim, levanta as pernas, e aí você vai colocar um pé sobre o outro e depois o outro sobre um. Ó, você vai ficar fazendo isso com os pés. Isso. E vai chegar uma hora que o seu corpo vai falar, chega, tá bom assim. Aí um vai ficar sobre o outro. Deixa o seu corpo te revelar qual que vai ficar por cima. À esquerda. Pronto. Então deixa ele assim. Deixa o esquerdo por cima do direito. Pernas cruzadas, o esquerdo sobre o direito. Nesse caso. Agora, o pé vai ficar cruzado o tempo todo agora, tá? Agora você vai fazer o mesmo com o braço. Uma mão sobre a outra. E a mesma coisa. A hora que você sentir, você para. Direita. Isso. Agora mantenha, abre as mãos assim. E aí você cruza aqui, ó. Isso. Você pode colocar a mão no colo, é confortável. Ou então você vira aqui, né? Você faz um movimento assim. E traz para cá. Pode ser que ele force um pouquinho o pulso e doa. Eu gosto assim porque é mais aconchegante, É, né? Assim é assim, gostoso, é aconchegante. aconchegante. Mas se começar a doer o pulso, traz ela vira e traz pro colo, mas mantém a posição assim, tá?
Tá bom. Isso. Então você está com as pernas cruzadas, os braços cruzados. Fecha os olhos. Isso. E nessa posição, se conecta agora com essa dor, com esse sofrimento, com esses medos. E deixa vir as memórias. Se conecta com a dor. Onde que ela sente? Onde você sente isso no corpo? À medida que você se conecta, podem vir muitas memórias, muitas imagens, pensamentos. Deixa vir. Quanto mais vier, deixa vir. Vai vir um turbilhão. Um monte de coisa. Pensamentos desconexos, memórias que talvez não tenham nada a ver. Simplesmente deixa vir. Se vier dor, deixa vir a dor. Não prende nada, não critica, não julga. Simplesmente toma nota, toma consciência de toda a memória, tudo que vier e vai soltando. Isso, está certo. Muito bom. Pode chorar, pode tossir, pode tremer, pode dar calor. São reações normais, é a cura acontecendo. Vai liberando tudo. Isso. Deixa vir. Simplesmente toma consciência do que vem e vai soltando. Você agora é uma observadora de toda essa memória, de todo esse passado de dor, essas sensações que ainda estão presas no corpo. Isso. Deixa vir, sem julgamento, sem racionalizar. Nada precisa fazer sentido aqui. Simplesmente deixa fluir. Isso. Você pode trazer memórias da sua infância. Isso. É a última vez que vai doer. Então, puxa essa dor que está presa aí, escondida. Isso. Isso. Tá muito bom. Continua fazendo essa limpeza. E deixa sair. A reação que vier é a reação certa. E uma memória chama a outra, que chama a outra, um sentimento, um pensamento, palavras, falaram para você, como você se sentiu. Isso. Sensação de abandono, de medo, desprezo. E simplesmente toma consciência e vai soltando. Isso, põe para fora. Muito bom. Isso. Se conecta com a sua mãe, na sua infância, como você se sentia, com a sua mãe adotiva, quando ela falava aquelas coisas duras, quando ficava magoada. E simplesmente vai soltando. Percebe como você se sentia e vai soltando.
Isso. Lembra do relacionamento com seu pai, desde a sua infância, tanto o pai adotivo como o pai de sangue. Se concentra no sentimento da Jaque criança, o que ela passou a acreditar, vivendo aquilo tudo, vivendo aquela experiência. Se lembra do que a Jaque tinha medo quando criança? Vai soltando. Isso. Pode vir memórias do surto que você teve, qual era a sensação, quais eram as emoções, que pensamentos passavam na sua cabeça. De onde vinha a necessidade de se machucar. Isso, simplesmente toma consciência e solta. Você pode olhar para tudo isso de forma indiferente, soltando, soltando, soltando tudo aquilo que te atormentava. Isso. Você pode se lembrar dos relacionamentos passados, relacionamentos tóxicos, de abuso, de agressão, de traição. Simplesmente vai pondo para fora as memórias, as imagens, os pensamentos, os sentimentos, emoções, tomando consciência das crenças que você assumiu a partir desses eventos. Deixa vir, deixa sua mente te mostrar o que você precisa soltar. Isso. Medo, isso não é para mim, eu não vou dar conta, eu não mereço, eu não sou boa o suficiente, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou incapaz. Talvez você tenha ouvido isso, talvez você mesma tenha assumido isso como uma verdade. Então, simplesmente toma consciência de todo esse lixo que você guardou por tantos anos e vai soltando. Faz essa limpeza na sua alma, colocando para fora todo o lixo. Isso. Essa faxina na alma. Agora que o grosso já foi, talvez você queira
procurar alguma sujeira que esteja escondida ainda. Isso, muito bom. Em determinado momento, nada mais vai vir à mente. Você vai atingir o estado de vazio. Isso. Isso, continua. Permite que esse vazio seja preenchido com amor. Amor incondicional. Isso. Isso. Se permite receber esse amor, ser preenchida por esse amor. Aceita esse amor. Esse amor que não cobra nada. Isso. Se permite. Fecha os olhos. É muito bom. Que bom isso. Coisa boa. Faz assim agora. Coloca as mãos assim. Os dedinhos afastados assim. Isso. Eu tô ótima, eu tô ótima, tá tudo bem. Isso. Tá ótimo. Que vontade de gritar. Grita, grita, põe para fora, vai. Dá um berro aí de tudo que saiu agora, vai. Ai, não tô conseguindo. Ai, que coisa boa, meu Deus. Obrigada. Eu acho que nada do que eu tenha vivido, Hum, que a gente guarda as coisas boas, né? Se assemelha a isso. É um preenchimento que não tem, não tem, é, não tem explicação. Obrigada. Eu tô bem, meu amor. Eu tô bem, eu tô bem. Eu tô bem, a vovó tá bem. Eu tô preenchida. Muito obrigada. Agora, conta como é que foi no começo. Vê muita coisa, não precisa falar do conteúdo, mas como é que foi a experiência para você? Me afundando, peso, 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 peso. Me afundando, indo, vendo coisa ruim. Parece que umas coisas pesadas que eu vivia e coisa ruim, peso, peso. Aí foi melhorando e foi mostrando mais sensações, mas não tão pesadas assim. Coisas que eu vivi, que foram me, que foi acontecendo comigo de agressões.
né? Eu fui muito agredida quando criança. Muito, 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 muito. Então, assim, isso todas. Eu acho que se eu não lembrei de todas as vezes, eu lembrei das mais Sim. fortes, assim, porque aquilo ficou em mim, né? E aí Uhum. depois eu fui no que eu soprava, eu fui deixando. Aí apareceram coisas mais leves e eu fui soprando aquilo como se eu estivesse tirando de mim, como se não Uhum. me pertencesse. Sim. E esse, esse, fiquei, isso, me esvaziei. E aí, de repente, eu me preenchi todinha. Eu me preenchi todinha de uma coisa que eu não sei explicar, porque eu nunca senti. E eu vou guardar isso com muito carinho, porque eu nunca senti isso. Essa sensação do final eu nunca tive. De verdade, eu nunca tive. Eu não sabia, eu nem sei dizer para você o que que é, mas eu me senti preenchida, como se eu tivesse me esvaziado, como se eu não tivesse sobrado mais nada. E aí, para eu não ficar sem nada, eu senti isso, que eu não sei nem o que que é, um preenchimento, assim, uma plenitude. Isso, eu senti uma plenitude muito grande. E dá para eu chorar aqui, mas é de emoção, é uma coisa boa, assim, dá vontade de sair correndo, de pular. É isso. É o amor incondicional. Pular. É o Que, amor incondicional, mas você só conseguiu sentir porque você que esvaziou bênção. a carga ruim. É isso. A gente tem que limpar primeiro para poder receber o novo. E E é agora, muito bom. já que quando você lembra daquelas experiências da sua infância, experiências traumáticas, agora, como é que fica? No final, eu tentei lembrar de tudo. Fica apagado. Fica apagado. Não te traz mais o peso? Eu Não te sei traz mais dor que e sofrimento? existiu, mas fica apagado. Graças a Deus, fica apagado. Fica. Antes se você falasse para eu lembrar, eu sabia exatamente como aconteceu. Mas eu tô tão preenchida que apagou. Assim. Eu sei que existiu, não é que eu não me Uhum. lembro, mas eu não Sim. consigo focar mais. Eu deitada no chão e alguém me agredindo, entendeu? Não consigo focar, não aparece para mim. Graças a Deus. Uhum. Que bênção. Obrigada, obrigada. Que presente de aniversário. Meu Deus, que presente de aniversário, né? Presente do Espírito Santo. Que presente de aniversário, né? Que coisa. É, Eu só tenho a agradecer. Eu acho que uau. o último ano da minha vida foi muito pobre. Mas agora, no dia que eu faço 49 anos, eu acho que ganhar esse presente, esse preenchimento, esse amor incondicional, é uma bênção. Eu não tenho palavras para descrever. Eu nunca senti isso na vida e não tinha como sentir também, né? Não Quando tinha a gente como. estuda, Não tinha a como. gente sabe disso. É, Mas o, essa cura da alma, vou chamar de cura da alma, precisava acontecer antes do milagre acontecer. Volta agora, se tiver algum caça ao tigre de. Deve estar, aquele caça ao tigre que você não conseguiu fazer da alma gêmea. Você falou, eu não consegui fazer, eu queria, mas não consegui fazer. Foi meio recente, não foi? tem. Acho que não tem um mês. Eu tava de férias, então não tem um mês que eu voltei de férias. Volta nele, volta nele e, e faz agora. Você vai ver que você vai conseguir. Vou voltar. Estou tentando achar aqui, mas não sei qual foi. Bom, a Márcia com certeza sabe, ela sempre sabe tudo.
Eu não sei Mas qual não foi. tem muito tempo. Eu vou procurar Não, lá e vou não fazer. tem. Faz. Eu me lembrei agora, tem uma passagem, tem essa cena muito bonita no seriado The Chosen. Foi um dos primeiros milagres públicos de Jesus, do aleijado, que eles descem um aleijado pelo telhado. Não sei se você viu. Eu leio na Bíblia esse, eu não vi, não assisti esse episódio aí. É, é. E aí eles descem, e aí, primeiro, olha só que interessante, primeiro Jesus perdoa os pecados do aleijado, para depois operar o milagre. Isso significa o quê? A cura da alma, a cura interior, vem antes do milagre. E eu estou vendo exatamente isso aqui. Você precisava dessa cura, você precisava dessa cura da alma, deixar para trás todo esse lixo, toda essa ferida que estava aberta ainda. Fechou, cicatrizou. Agora você está pronta para levantar e andar na tua vida, né? Na tua vida, agora levanta e anda. Anda com novos relacionamentos, com uma nova vida feliz, é o antes e o depois, agora é isso. Mas precisava ter essa cura interna, cura interior antes. Também acho. E eu vou pro Energy Healing com outro, né, com outra força, Ah, né? com certeza. Eu vou com outra força. Eu tô me sentindo assim, preenchida, pronta, né? E eu só tenho a agradecer. Obrigada por esse presente de aniversário. E eu só escrevi uma vez, mas eu tinha certeza que eu teria uma participação com É você. porque era Teve um dia que eu para tentei ser. um monte de vezes. Era para ser. Eu tentei um monte de vezes. Que eu estava de férias. Aí eu vou estar de férias depois. Eu falei, quando eu tiver de férias, eu vou ter uma cura. Fora os gatos que a gente pega. Eu só posso agradecer e desejar que Deus te abençoe, né? Porque esse trabalho, mesmo que a gente não seja o centro, a gente já ganha muito. Né? Com certeza. Com Eu estou certeza. toda preenchida, cheia, minha mão está quente, minhas pernas estão quentes, eu estou toda preenchida e ai, eu não sei nem o que te dizer, porque eu acho que nada do que eu te diga vai. Mesmo que eu não consigo colocar em palavras. Eu já vivi umas alegrias muito boas na minha vida e quando eu dou passe, eu sou passista, eu lembro delas para transmitir paz. E essa aqui é uma que vai ficar para mim. Uhum. Muito obrigada. Muito Obrigado obrigada. por se permitir, obrigado por servir de exemplo para tanta gente. Você sabe que quando a gente faz o caça ao tigre, bom, você sabe porque você pega gato. Não é só uma pessoa que está sendo atendida aqui. Eu acredito que o que a gente faz aqui é uma terapia em grupo. Talvez seja a maior terapia em grupo que existe na face da Terra, Espelho, né? porque Espelho, né? sim, Espelho. sim, todo mundo que está assistindo, todo mundo que vai assistir depois está participando dessa terapia. A gente não tem noção do tamanho, do alcance disso. Mas obrigado por permitir que isso fosse possível, porque não é só o André, tem que ter alguém para trocar, né? E tem que ter coragem. Tem que ter coragem para estar aqui Eu fazendo morria de isso. Então, medo. Eu morria de medo. Eu falei, meu Deus, mas eu vou me expor. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na vida. uhum. Muito obrigada. Obrigado, Jaque. Muito bom. E a gente se vê lá no Energy. Sim, segura aí então. Deixa eu só fechar aqui. A gente vai se ver hoje. Pronto. Fechou.
Valeu, já. Tchau. Até mais tarde. Obrigada. Até mais tarde. Tchau. Tchau, tchau. Que coisa linda, hein? Aê, Lelê! O gato é formidável também. Pois é. Bom demais, hein? Bom, bom, bom demais. E aí? Pegaram gato? Quem pegou gato? Escreve aí. Peguei gato. Essa é definitivamente a maior terapia em grupo. Quem concorda comigo? Concorda que isso aqui é uma terapia em grupo? Terapia em grupo. Todo mundo aqui sai diferente. Inclusive eu. Muito lindo, muito legal. Muito bom, pessoal. Fechamos então. Fechamos. Caça ao tigre. Foi um caça ao tigre tanto, hein? 11-11, 11-11. 11/11 às 11h11. Foi um caça ao tigre tanto. Sou muito grato por poder ser instrumento dessa força de cura, essa força de amor. E sou grato por vocês também estarem aqui, fazerem parte disso. Tá? Muito bom, muito bom. Pessoal, valeu, fechamos. Healers do meu coração, turma 20. A gente se vê hoje às 19 horas para o nosso primeiro encontro de acompanhamento, tá? Já tem material novo lá na plataforma, então a gente se vê mais tarde. É isso aí. Valeu, turma. Até mais. E quem não é, amanhã. Olha, a meditação de ontem, quem quiser assistir ainda dá tempo. Corre lá, está aberto tanto no YouTube como no Instagram, tá? Vocês podem assistir. Valeu, turma. Até amanhã para o 11:11 ou então hoje os Healers. Tchau, tchau.